Como que eu conto a decadência tributária? Olha só, para isso, quando a gente está lá na faculdade, o que nós aprendemos? Uma das coisas que nós aprendemos. Tipo de lançamento. Eu tenho lançamento de ofício, eu tenho lançamento por declaração e eu tenho lançamento por homologação. Aí a gente aprende isso. E depois não sabe mais para que serve isso daí. Para que serve eu saber os tipos de lançamento? Porque, dependendo do tipo de lançamento, muda o termo inicial. Então, vamos pensar aqui. Um exemplo. Tributo sujeito a lançamento de ofício. O que é um tributo sujeito a lançamento de ofício? É aquele que o fisco tem que fazer, tá? Lançamento por homologação é aquele que o contribuinte faz. Vou dar até o exemplo aqui que é mais comum para todos nós, que é o imposto de renda. Chega lá em março, abril, eu, Fabiana, tenho que baixar o programinha da Receita Federal, preencho com todas as minhas informações, né? Aquilo lá vai dar um cálculo do valor. Ah, tenho que pagar 10 mil reais de imposto de renda. E aí, quando eu emito para a Receita Federal, tem até um recibo dessa emissão, eu fiz o meu lançamento por homologação, tá? Esse é o lançamento por homologação. E o de ofício? O de ofício não sou eu que faço. Quem faz é o fisco. Um exemplo claro de lançamento de ofício é o IPTU, tá? Então, é exatamente, a Armando está aqui até colocando aqui exemplos dessas situações aqui que a gente está falando. Então, o lançamento de ofício é o IPTU. No caso do lançamento de ofício, o artigo que se aplica é esse aqui, ó, do CTN, 173.1. Primeiro dia, então 5 anos, prazo é sempre 5 anos, só que começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte que poderia ter sido efetuado. Olha aqui um exemplo. Vamos dizer que eu tive um fato gerador, que é ser proprietário de um imóvel urbano, em 1º de janeiro de 2016. O prazo para o município fazer o lançamento tributário é de 5 anos, mas não é de 5 anos de 1º de janeiro de 2016. Por quê? Porque isso aqui é a data do fato gerador. Mas o primeiro dia do exercício seguinte é 1º de janeiro de 2017. Então, esse é o termo inicial. Vou contar 5 anos a partir daqui. Vai dar, então, que a decadência tributária vai acontecer em 1º de janeiro de 2022. Tá? Acaba totalizando 6 anos. Só que para vocês não confundirem, não vão pensar em 6 anos, etc. Não, são sempre 5 anos. Só que quando eu começo a contar, o IPTU é do de 2016. Bom, então eu vou começar a contar em 1º de janeiro de 2017, tá? Então, lançamento de ofício, esse é o prazo de decadência, tá? De ofício, vamos lembrar de IPTU como um exemplo mais clássico. Só que a gente tem o caso do tributo sujeito a lançamento por homologação, que é o caso do meu imposto de renda. Então, vamos dizer que eu, Fabiana, fiz a minha declaração do imposto de renda e eu coloquei lá que eu auferi no ano de 2021, né? Nem é do ano 2021, né? 200 mil reais. Eu declarei que eu auferi renda de 200 mil reais. Fui lá e fiz o pagamento, dividi em 8 parcelas e fiz o pagamento da primeira parcela, da minha primeira DARF. Tá? Só que aí, a Receita Federal cruzou minhas informações e falou assim, nada disso, Fabiana. Você teve uma movimentação financeira aqui de 500 mil reais. E aí ele me notifica para eu esclarecer tal. Ele não se convenceu dos meus esclarecimentos. Então, ele falou assim, Fabiana, sua renda não foi só de 200 mil, não. Foi de 500 mil. Então, ele vai fazer um lançamento tributário complementar, porque eu já tinha declarado 200, né? Ele vai fazer um lançamento complementar de 300 mil. Tá? Qual é o prazo que ele tem para fazer isso?
é o do 150, parágrafo 4º do CTN. Né? Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que o contribuinte pagou pelo menos um pouquinho, tá? Não está escrito no 150, parágrafo 4º que precisa ter algum tipo de pagamento. Mas isso é entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, tá? Então, paguei alguma coisinha lá, qualquer que seja. Bom, nesse caso, como é algo que o fisco teria o que homologar, porque eu fiz algum tipo de pagamento, os 5 anos vão ser contados do fato gerador. Olha aqui. Então, vamos dizer, eu dei aqui um exemplo com o ICMS, tá? Então, vamos dizer que eu sou vendedora de mercadorias, né? Vocês sabem que eu vendo copos, né? Preciso abrir minha franquia de copos aqui para todo mundo, né? Então, eu vendo copos. E aí, o fato de tive um lote gigantesco de venda de copos em 10 de abril de 2016. Só que eu falei que a base de cálculo lá dos meus copos foi de 100 mil reais. E veio o Estado de São Paulo e falou, nada disso, seus copos se vendeu por 150. Vou fazer aqui um auto de infração, né, que é um lançamento para cobrar a diferença. Ele vai ter 5 anos, contados do quê? Do fato gerador. Então, se o meu fato gerador foi abril de 2016, 5 anos vai ser abril de 2021, tá? Mas tem ainda uma terceira situação, né? Que é esse 2.2 aqui, né? Que é a seguinte situação. Eu vendi meus copos lá em abril de 2016, mas eu não declarei e não paguei nada, certo? Simplesmente vendi sem nota fiscal, tá? Que não é ainda dolo, só vender sem nota não é ainda dolo, fraude e simulação, tá? Vendi lá, não escriturei, foi sem nota fiscal, etc. Eu considero que não é fraude, tá? Mas saiu lá por algum equívoco sem nota. Então, não paguei nada. Logo, o entendimento da jurisprudência é que se eu não paguei nada, não tenho que homologar. É a mesma coisa que eu auferi renda e eu não fiz a minha declaração do imposto de renda, né? O fisco não tem que homologar ali, porque não houve nada que eu fiz, né? Então o prazo vai ser o quê? O do 173.1. Primeiro dia do exercício seguinte, que tá aqui. Então, olha só, tá dando o mesmo exemplo aqui com o ICMS. O fato gerador que aconteceu em abril de 2016, mas eu paguei alguma coisa, ainda que a menor, o prazo para fazer o lançamento, o auto de infração, vai terminar em abril de 2021, porque conta do fato gerador. Mas nesse segundo exemplo, em que eu vendi os meus copos sem nota fiscal, por um erro, não por fraude, tá? Ainda que fosse por fraude, tá? Porque a regrinha acaba sendo a mesma, tá? Seja por erro ou seja se houve uma fraude, é que aí na fraude vai ter uma multa maior, que é a chamada multa qualificada, tá? Mas em ambos os casos eu não tive pagamento, né? Ou ainda pela expressa previsão do 150, parágrafo 4º. Se é com dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é primeiro dia do exercício seguinte. Então, aí a contagem dos 5 anos não vai ser de abril de 2016. Vai ser do primeiro dia do exercício seguinte, que é 1º de janeiro de 2017, tá? Esse é o entendimento atual, tá? Terminando, portanto, em 1º de janeiro de 2022. Tem ainda uma outra controvérsia, mas ainda está em tese isso, tá? Que é o seguinte: quando eu estou falando de imposto de renda, quando eu estou falando de IPTU, o exercício financeiro, que é quando a cada vez que o fiscal faz lançamento, né? Quantas vezes acontece o fato gerador, é anual. Quando eu estou falando de ICMS, há uma tese em construção, tá? Deixa isso bem claro, não é ainda entendimento jurisprudencial, de que
Já que o prazo fala que começa a contagem dos 5 anos no primeiro dia do exercício seguinte, não é o exercício civil financeiro ano, mas é o exercício seguinte do tributo. Então, como o ICMS é um tributo mensal, né, seria no primeiro dia do mês seguinte que começaria essa decadência. Né? Então, é uma tese aí para vocês ficarem antenados, etc. Dá para levantar como discussão, mas no momento atual, o entendimento que vem prevalecendo é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, tá?